Se tua poltrona governava o mundo, tua opinião era correta. Qualquer outra, absurda, exagerada, louca e anormal. Assim Kafka descreve a presença paterna, absoluta e opressora, que marcou sua vida desde a infância. Hermann Kafka era corpulento, expansivo, um homem de negócios, prático e decidido, atacadista de fantasias e vestimentas. Franz, em contraste, franzino, introspectivo, sempre imerso em ideias que escapavam ao senso comum. Dois universos colidiam, a força da realidade concreta e a fragilidade insensível das ideias. Representaste para mim todo o mistério que possuem todos os tiranos, cuja razão se funde em sua pessoa e não no pensamento. Para Kafka, a autoridade do pai não se sustentava em argumentos, mas sim na presença. Aprendeu desde cedo, mesmo que de maneira inconsciente, que respeito imposto à força não é respeito, é medo. Sob essa sombra, moldou-se a sensibilidade literária que definiria sua obra. A violência não era física, mas sim uma constante tortura psicológica. Insultos, ameaças, ironias e risos malévolos substituíam qualquer forma de agressão mais direta e explícita. Em sua infância, Kafka recorda através da carta que foi deixado em uma noite do lado de fora do quarto por não trazer um copo de água. Um gesto aparentemente trivial, mas que registrava o poder absoluto do pai. Um simples copo d'água revelara a natureza autoritária do pai. E sobre esse regime rígido que vivia, ele declara sobre o pai: teus processos oratórios, especialmente eficazes para a educação, eram insultos, ameaças, ironia, riso malévolo e autocompaixão. Durante o almoço, a contradição era diária. O filho devia comer tudo, sem reclamar. No entanto, Hermann reclamava do sabor da comida e culpava a cozinheira. Referia-se a ela como a besta. Essa lógica dupla, regra para um, exceção para outro, podemos chamar como a velha hipocrisia. A velha hipocrisia que moldava a percepção de Kafka sobre sistemas opressivos e injustos. Nesse deserto de afetos, Kafka recordava apenas um gesto de quase ternura. Foi um gesto quando ele esteve doente, em que o pai inclinou-se no umbral do quarto, fitou em silêncio e fez um breve aceno com a mão. Hermann referia-se aos seus empregados como inimigos pagos, mas vendia mercadorias com cordialidade superficial. Entre estranhos, ensaiava simpatia. Dentro de casa, restava o deserto. Criado e forjado nesse ambiente familiar árido, a tensão entre a aparência social e o vazio doméstico atravessaria a escrita de Kafka, revelando personagens esmagados por sistemas indiferentes e impessoais. O combatente do impossível transformava o sofrimento e a má criação em resistência silenciosa. A culpa o cercava, a insegurança o consumia, e ele confessou: meus escritos tratavam de ti. Neles, lamentava o que não podia lamentar sobre o teu peito.
E assim nasce dois combates distintos. O duelo cavalheiresco, que é um conflito entre iguais, e a luta do parasita. A luta do parasita, que não somente fere, mas que ainda absorve o sangue daquele que o mantém. Assim és tu. O pai não apenas feriu Kafka, mas drenou-lhe a energia vital, moldando, paradoxalmente, a capacidade crítica e observadora do escritor. A experiência de opressão familiar foi a base para a criação de mundos literários que retratam o poder arbitrário, o medo e a burocracia impessoal. Minoria das minorias. Assim era Praga no início do século XX. Praga era uma cidade intensa, de efervescência cultural e política, marcada pela convivência de tchecos, alemães e judeus. Os judeus, embora significativos em número, viviam à margem da sociedade, frequentemente marginalizados e desafiados a preservar sua identidade em meio ao antissemitismo latente. Kafka herdou da mãe, Julie Loewe, atributos intelectuais notáveis, refinamento, sensibilidade e cultura literária. Ela proporcionou acesso a livros, filosofia e música, despertando no filho um gosto pela reflexão e pelo mundo das ideias. Essa combinação da força prática do pai e a sensibilidade de sua mãe gerou um equilíbrio instável. Kafka tinha a sensibilidade literária, mas era acometido pela constante insegurança e culpa. Ele assim emerge como um estrangeiro dentro de sua própria terra, ou seria um estrangeiro dentro de si. Ele era um judeu em uma cidade de maioria tcheca em um império dominado pelos alemães. O isolamento social, cultural e familiar alimentou a percepção da opressão e da desigualdade, elementos centrais em sua obra. Aos 18 anos, Kafka ingressou na Universidade de Praga. Estudou literatura e línguas, mas migrou para o direito em busca de estabilidade financeira. Formou-se aos 23 anos. Trabalhou depois numa companhia de seguros, onde a rotina e a burocracia moldavam sua vida diária. A experiência corporativa molda sua visão literária. Personagens esmagados por engrenagens invisíveis são incapazes de compreender ou controlar o mundo. Escritores posteriores, como Milan Kundera, reconheceram em Kafka uma visão profética, antecipando assim a alienação e o autoritarismo da modernidade, o autoritarismo representado nos regimes totalitários. A opressão doméstica e a opressão institucional se encontravam na sua narrativa. Seria Kafka um místico? Seria Kafka um ocultista? Seria Kafka um sionista? Kafka estudou Cabala, tradição mística judaica que busca compreender os mistérios divinos, a natureza da alma humana e a conexão entre o homem e o universo. Aprofundou-se também em antroposofia e ocultismo. Influenciado por Rudolf Steiner, que mesclava racionalidade e espiritualidade, que tinha como objetivo revelar sua busca por sentido no mundo hostil. Em busca de sentido no mundo caótico, Kafka encontrou em Max Brod e Franz Werfel seus fiéis escudeiros e amigos nas aventuras literárias. Aproximaram-se também do sionismo cultural, que buscava preservar a identidade judaica e o retorno às raízes, sem ao menos existir ainda o Estado de Israel. Kafka simpatizava com a causa,
mas jamais se comprometeu plenamente. E todos esses estudos e reflexões construía o espírito crítico e ambivalente do jovem escritor. E essa procura incessante por sentido entre a mística, o ocultismo e o sionismo cultural refletia a alma inquieta de Kafka. Mas sua busca não se limitava ao campo das ideias. No terreno mais íntimo e frágil da existência, ele também enfrentou dilemas e inseguranças que marcariam profundamente sua vida. Aos olhos de Kafka, o casamento não parecia realização, mas sim uma grande armadilha. Kafka amava intensamente, porém era muito inseguro, e a questão do amor rapidamente se transformava em temor e autodesprezo. Foram 2 casamentos. O primeiro, marcado por afinidade intelectual. O segundo foi interrompido pela doença. Sem sucesso, aos 34 anos tentou reatar com sua primeira noiva. Todavia, foi aos 40 anos que se apaixonou por Dora Diamond, jovem judia polonesa de 18 anos. Ela vinha de uma família tradicional racídica, falava Yiddish e tinha uma forte ligação com a vida comunitária judaica. Com Dora, Kafka sentiu uma possibilidade de vida simples e autêntica, longe de todo aquele ambiente opressivo da família em Praga. Os dois fizeram planos de casar e viver juntos na Polônia, em meio à comunidade judaica. Porém, Kafka adoeceu e a tuberculose avançou rapidamente e impediu que esses planos se concretizassem. A tuberculose era uma doença devastadora. Atingia jovens e adultos com sintomas graves e alta mortalidade. Nesse contexto de alta mortalidade, os sanatórios ofereciam repouso, ar puro, dieta controlada, mas pouco podiam frente à doença avançada. O frágil Kafka encontrava na escrita refúgio e resistência. Na propriedade rural da irmã, produziu contos, ensaios e obras-primas ainda inacabadas. Escrevia incansavelmente. Nesse tempo, escreveu O Processo, O Castelo e América. A doença impunha limites, mas também moldava a densidade de sua obra, transformando o sofrimento em literatura. Durante a Primeira Guerra Mundial, os sintomas da tuberculose agravaram-se. Kafka buscou tratamento em sanatórios, espaços de repouso, ar puro e alimentação controlada. Ainda que com recursos médicos limitados, esses lugares ofereciam disciplina e rotina, mas pouco podiam frente à gravidade de sua doença. Morreu em 3 de junho de 1924, aos 40 anos, no sanatório de Kirlin, perto de Viena. Em seu testamento, o escritor deixou instruções claras para a destruição de seus manuscritos, inclusive de obras que hoje são consideradas fundamentais para a literatura universal. Foi Max Brod, amigo e confidente, que contrariou sua vontade expressa. Brod preservou, editou e publicou os textos, garantindo que o mundo conhecesse O Processo, O Castelo, América e tantos outros contos que moldaram a percepção do século XX sobre alienação, burocracia e opressão. Sua família, entretanto, não teve a mesma sorte. Seus pais e irmãs foram exterminados no Holocausto, deportados e assassinados em Auschwitz. Dora Diamond foi uma das sobreviventes do Holocausto. A companheira final do escritor ajudou a preservar alguns manuscritos, embora parte deles tenha sido confiscada pela Gestapo.
A carta Meu Pai Nunca Chegou às mãos de Hermann Kafka restou apenas como uma confissão íntima, uma tentativa de compreender o pai, de justificar e transformar a dor em reflexão. Mais do que uma carta acusatória, a obra de Kafka é o espelho de uma vida marcada pela culpa, opressão e a impossibilidade de afeto. O escritor também se faz profeta, reconhecido no mundo burocrático, frio e impessoal. Esse era o mundo das letras de Kafka, o homem que transformou o sofrimento em literatura universal. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a manter o projeto vivo. Kafka transformou sua dor pessoal em obra de arte. É uma obra que reflete o vazio, a opressão e a busca por sentido. Agora eu lanço uma pergunta. Você acredita que o sofrimento pode ser uma fonte de criação e transformação? Deixe sua resposta no espaço de comentário. E muito obrigado por assistir ao vídeo. Até mais.